Hoje a gente vai ter nossa última aula de árvore AVL e a gente vai ver como funciona a remoção. A gente tem que ter em mente que existem 3 tipos de remoção. Remoção de um nó folha, ou seja, ele não vai ter nenhum filho. Um nó que possui um filho ou um nó que possui 2 filhos. Tá? Os 3 tipos de remoção, eles trabalham sempre juntos. Por quê? A gente nem sempre sabe qual elemento a gente vai remover. A gente remove um elemento específico da árvore. Ele pode ser uma folha, ter um ou 2 filhos. A gente vai saber só na hora que for remover ele. Okay? Então, a remoção tem que tratar os 3 casos. Nó, folha com um filho, 2 filhos. Também tem que tomar cuidado que a gente não pode remover o nó de uma árvore vazia. Então, a gente tem que verificar isso daí. E, remover o último nó, a árvore fica vazia. Tá? Bom, da mesma maneira como a gente trabalha na inserção, na remoção a gente tem que tratar o balanceamento sempre. Tá? Valem as mesmas regras da inserção. Okay? Só com um detalhe: remover um nó de uma subárvore da direita equivale a inserir um nó na subárvore da esquerda. Ou seja, remover alguém da árvore da direita é a mesma coisa que você inserir na esquerda. Então, eu removi da direita, eu tenho que balancear a parte esquerda da árvore. Tá? Então, essa é a única diferença que eu tenho em relação à inserção. Ok? Então, aqui vamos ver como é que fica o nosso código. Tá? Então, o programa principal a gente vai chamar a função mais ou menos assim. Tá? Remove árvore VL, passa entre a raiz da árvore e o valor que eu quero remover. Tá? Então, o arquivo .h, protótipo da função. No arquivo .c eu vou ter 2 funções. Então, a função remove árvore VL e a função procura menor. Tá? A primeira aqui, ela vai realmente fazer a busca do nó que vai ser removido. Procura menor, ele vai tratar o caso do nó com 2 filhos. Tá? Eu não posso simplesmente remover aquele nó, eu preciso substituir ele por alguma outra coisa. Tá? Então, vamos ver aqui a função remove AVL. Então, começo verificando se a raiz, né, se o conteúdo da raiz é igual a nulo, então o valor não existe. Tá? Então, não existe, retorno 0, falhou a minha remoção. Estou guardando sempre aqui na minha variável a resposta da remoção, porque é uma função recursiva. Tá? Começo verificando aqui o valor que eu estou procurando. Se ele for menor do que a informação na raiz, do que o valor guardado na raiz, eu vou tentar remover. Então, chamo novamente a função remove para a subárvore da esquerda. Tá? O meu valor é menor. Então, vou procurar na subárvore da esquerda o valor que eu quero remover. Se por acaso eu conseguir, obtive uma resposta positiva, ó, removeu o nó. Tá? Então, eu vou calcular o fator de balanceamento nesse nó raiz, e se ele for maior ou igual a 2, significa que eu preciso balancear. Como eu estou na árvore da esquerda, eu preciso verificar se eu preciso balancear a árvore da direita. Então, ó, a raiz, subárvore da direita, eu estou comparando os filhos da esquerda e da direita, as alturas deles. Então, eu estou aqui a raiz, ok? Eu removi aqui da esquerda. Então, eu olho aqui no filho da direita, os 2 filhos dele, esse e esse, e verifico a altura dessa subárvore e dessa subárvore. Tá? E dependendo da altura, eu vou chamar ou a rotação RL ou a rotação RL. Tá? Então, ou esse tipo de rotação aqui, ou esse tipo de rotação aqui, tá? Baseado na diferença de altura dessa parte e essa parte. Tá? Então, aquela ideia, eu removi de um lado, eu balanceio do outro lado, que ele ficou com mais elementos agora. Se por acaso o meu valor, né, da raiz era menor do que o valor que eu estou procurando, então eu tenho que fazer o mesmo processo, só que na subárvore da direita. Então, de novo, chamo recursivamente a função, procurando o valor na subárvore da direita. Se a resposta for positiva, consegui remover o nó. Então, eu vou verificar o fator de balanceamento do nó raiz. Se ele for maior ou igual a 2, eu vou fazer o mesmo processo, só que agora do outro lado. Então, eu comparei, eu procurei a remoção na direita, então eu vou balancear as árvores da esquerda. Comparo a altura dos filhos, né? Então, o mesmo processo que eu fiz antes. Aqui minha raiz. Okay? Eu removi da direita, esse cara aqui. Então, eu vou verificar aqui na esquerda, esse filho dele
e esse filho dele. Tá? Se as alturas dele, dependendo do valor dessas alturas, ou eu chamo a rotação LL, esse ciclo de rotação, ou eu chamo a rotação LR, esse ciclo de rotação aqui, tá? Para poder balancear a minha árvore. Bom, se por acaso o valor que eu estou procurando não é nem menor nem maior do que a raiz, então ele pode ser igual à raiz. Então aqui eu vou realmente tratar a remoção. Primeiro eu tenho que verificar quantos filhos eu tenho aqui. Então, se raiz da esquerda é igual a nulo ou raiz da direita é igual a nulo, pode ser que o nó pai ele tenha um filho ou nenhum. Bom, se ele tem nenhum filho ou nenhum, basta verificar qual deles que é nulo. Então, se o da esquerda é diferente de nulo, então a raiz recebe o filho da esquerda. Se não, recebe o filho da direita. Tá? Se por acaso os dois forem nulos, ele vai receber nulo de qualquer jeito. Tá? Então, tratei um dos problemas aqui. Não é esse o caso. Tipo, não é, nenhum dos filhos dele é nulo. Então, eu tenho 2 filhos. Preciso fazer o quê? Procurar o menor. Tá? Então, eu vou fazer uma substituição agora. Eu vou procurar o menor valor que eu tenho na subárvore da direita. Tá? Então, pai tem 2 filhos, substituir o nó, substituir pelo nó mais à esquerda da subárvore da direita. Então, na direita, na árvore da direita, eu vou procurar o menor valor que eu tiver. E ele vai estar aqui, do tempo. Copio as informações dele para o nó raiz, ok? Chamo a função, remove recursivamente para tratar qualquer problema que eu tiver do lado direito, né? No caso, eu estou removendo na subárvore da direita o valor que eu recuperei aqui. Terminei esse processo, calcular balanceamento. E aí a mesma coisa, né? Então, removi da subárvore da direita, eu vou balancear a árvore da esquerda, que a gente viu nos últimos slides. E, dependendo da altura, chama uma das 2 rotações aqui. Tá? Terminou esse processo, retorna 1 ou retorna res. Vai estar o valor da resposta do processo de remoção. Ok? Bom, ficou faltando saber como funciona procura menor. Tá? Era bem simples. Dado um dos nós da minha árvore, o nó 1 recebe o atual, o nó 2 recebe o atual da esquerda, e enquanto o nó 2 for diferente de nulo, eu vou andando cada vez mais à esquerda, sempre guardando o último nó. Na hora que o nó 2 for igual a nulo, nó 1 é o último valor, tá? O valor mais à esquerda da subárvore da direita. Eu retorno ele aqui. Ok? Bom, aqui tem um exemplo para a gente ver como funciona. Então, eu quero remover dessa árvore aqui o valor 2. Então, o valor 2 aqui, ele tem 2 filhos. Então, eu chamo aquela função procura menor. Ok? Vou colocar esse valor 3 aqui no lugar dele. No caso, aqui ainda não precisei fazer nenhum balanceamento. Tá? Não tem ninguém aqui maior que 2 ou maior ou igual a 2, menor ou igual a 2. Todo mundo dentro dos limites. Vou repetir o processo e remover o valor 7. Bom, o valor 7 é uma folha, então é só remover ele. Só que nesse caso eu tive uma árvore que ficou desbalanceada. Então, ele chama a rotação LL. Opa, balancei a árvore. Tá? Esse é o processo final. Então, eu vou ter essa árvore aqui balanceada. Tá? Posso continuar removendo nós, mas esse tipo de árvore aqui não vai ter mais nenhum balanceamento se eu continuar removendo. Okay? Precisaria ser uma árvore maior para a gente ver os vários tipos de balanceamento que ocorrem. Tranquilo? Bom, aula de remoção em AVL era isso, pessoal. Com isso a gente termina o tópico de AVL. Até as próximas aulas.